Hello guys, e sejam bem-vindos ao meu canal Amerish English. Eu sou o professor Alisson Correia e hoje eu estou aqui para te ajudar, para acabar de uma vez com todas com as dúvidas do famoso verb to be, ok? Hoje então nós vamos acabar com essas dúvidas, é uma coisinha bem fácil e vocês vão gostar, ok? Então olha só, a primeira coisa que a gente tem que saber sobre o verb to be é que em português ele significa ser ou estar. Então esses dois verbos é o mesmo em inglês, ser e estar. Agora, você deve perguntar, como é que eu vou saber quando que é ser e quando que é estar? Então, olha só, nós vamos fazer o seguinte, para saber quando é ser ou quando é estar, a gente vai analisar o contexto, né? Porque a mesma frase, por exemplo, I am kind, eu sou gentil, mas também pode ser eu estou gentil. Então você vai perceber pelo contexto se eu sou ou se eu estou. Aqui se enquadra bem o eu sou gentil, então você já está sabendo a tradução. Agora, como hoje eu vou falar sobre o presente do verbo to be, é bem interessante que você saiba o seguinte. Ele só tem 3 possíveis formas para o presente, somente isso. Então não tem como errar. Então vamos lá, as 3 possíveis formas são am, are e is. Só essas 3 formas. Uma coisa bem importante de notar já é ali are, tá? É are mesmo, tá? Porque tem muito aluno tentando falar air. E existe a palavra air, tá? Então vamos fazer a diferença. Air, que significa ar, e are, que significa estão ou são. Então temos que saber essa diferença, beleza? Agora, o próximo passo é saber quando que a gente vai usar um e quando que vai usar o outro. Então olha só, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai colocar na frente os pronomes para saber bem certinho. Então nós temos I am, you are, he, she, it is, you are, they are e we are. É só seguir isso daí que você não vai errar. Esse aí é o passo a passo. Agora, a gente pode também saber que numa fala do dia a dia é muito mais simples a gente contrair então o verbo to be, e aí ele ficaria assim, ó. I'm, your, their, his, she's, it's. Uma coisa interessante na pronúncia do they are, contraído, que fica there e não their. Né? Já vi muito aluno falando their. Tá, professor, mas não existe uma outra palavra que se fala assim? Existem 3 palavras que se falam assim. Existe a palavra there, a palavra there e a palavra there. Então, 3 there. Então, esse there que eu estou falando aqui é da abreviação de they are. Eles são ou eles estão. Mas também tem o there, que significa lá, e tem o there, que significa deles e delas. Mas a pronúncia é a mesma. Ah, meu senhor, mas se a pronúncia é a mesma, como é que eu vou saber quando é um e quando é outro? Então, novamente, é só saber contexto. Você vai adaptar o contexto e estudo em inglês, você vai ter que ver que é contexto, contexto e contexto. Agora, então, a forma afirmativa do verbo to be é muito fácil. Então, a gente tem o sujeito, nós temos o verbo to be e uma daquelas conjugações que eu tinha mostrado para você. Então, é só olhar qual que é o sujeito e colocar o verbo to be conjugado. E daí depois você coloca um complemento. Agora, para fazer a forma negativa, a gente vai fazer o mesmo esqueminha da forma afirmativa, só que a gente vai colocar o not atrás do verbo to be. Então nós vamos ficar com sujeito, com o verbo to be, com o not, e aí então um complemento, se você quiser. Tá? Isso eu vou mostrar mais exemplos, calma. E agora a forma interrogativa do verbo to be. Essa é a que vai mudar mais, que a gente vai pegar então e vai começar a frase com o verbo to be para indicar que é uma pergunta. Então a gente inverte, o verbo to be vai lá para frente, aí vem o sujeito e aí vem um complemento. Então vamos ver alguns exemplos para a gente lembrar disso daí. Então vamos lá para o exemplo. Susan is from Brazil. A Susan é do Brasil. Então, Brazil, Brazil. Susan isn't from Brazil. Ou Susan is not from Brazil. A Susan não é do Brasil. Is Susan from Brazil? A Susan é do Brasil, então olha só o que aconteceu com o verbo to be. Ele foi para frente da frase para indicar que é uma pergunta, que eu estou querendo uma informação. Agora, they are my parents. Eles são os meus pais. Então aqui temos parents e relatives. Enquanto parents são pais, o pai e a mãe, e relatives são os seus parentes. Parents parece muito ser parente, mas é um falso cognato. Então vamos prestar atenção neste detalhe também. Próximo, they aren't my parents. Eles não são os meus pais.
Are they my parents? Eles são os meus pais? Então, estou fazendo uma pergunta de novo, porque foi para frente da frase. Uma última colocação aqui nesses exemplos que eu acho bem importante falar é sobre o uso do it, que vocês viram na tradução antes, estava como ele ou ela. Só que daí se eu te pergunto, he é para ele, she é para ela, e o it? Aí tem meio que uma resposta padrão que foi ensinada, que é meio assim, it é usado para coisas, objetos, animais, blá blá blá. Não, tá errado. Não é para coisas, objetos, animais, tá? É para coisa, objeto e animal. É para um só, tá? Porque acontece muito, muito, muito. Por exemplo, coloca o pronome no lugar da frase. Daí eu coloco lá Paula. Paula, she. Ah, muito bem, fácil. Coloco eu e Joana. Nós. Muito fácil, we. Agora eu coloco os livros. Já vi aluno fazer isso. Os livros. Aí o cara pensa assim, livros são coisas, são objetos. Então eu vou colocar it, porque é a explicação que foi alguém que começou a dar essa explicação e se espalhou. Então it não é para coisas, porque senão os livros seriam it, mas não é. Os livros eu colocaria they no lugar, porque são duas coisas, tá? Então, só para ficar ligado nisso. Agora, é claro que, assim como tinha uma contração para fazer uma afirmação, a gente também tem uma contração para fazer uma negação. Afinal, falar you are not fica muito grande. E numa fala do dia a dia, o nosso objetivo é fluir, né? Falar com fluência, ou seja, conseguir expressar rapidamente o que a gente pensa. Então, no dia a dia, ficaria assim, ó. Para are not, nós teremos aren't. E para is not, nós teremos isn't. Tá? Aren't, isn't. Essas duas. Tá, e para o I am not? I am not. Não tem? Não, nós não temos uma. Então não pode falar I'm, por exemplo, tá? Então é I am not. Esse então ficaria. E o not também é interessante só para não deixar passar em branco, que não é not, né? Não pode fazer tão forçado. Então, not, not. Fica entre um I e um O, um negócio assim, not, 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 tá? Para você conseguir entender realmente o que um americano está dizendo, o que um nativo está dizendo, você vai precisar saber dessa diferença, que ele não vai chegar para ti e falar I am not. Então, beleza. Visto tudo isso daí, agora é muito fácil, é só praticar o uso dele. E como é que você vai praticar? Primeiramente, você pode vir aqui no link que tem aqui no cartãozinho acima e baixar um PDF dessa aula para o seu computador gratuito para você poder estudar. E também, nesse outro link que está tudo aqui em cima, você vai também poder fazer um exercício online para verificar os seus conhecimentos. Então você vai lá nesse link, faz o exercício e daí já sai a sua pontuação depois para você testar o que você aprendeu, se você realmente aprendeu. So, I'll see you next video. Bye!